Os Senhores do Caos e o nascimento dos deuses antigos. Aqui fala do começo de tudo, tá? Os Senhores do Caos observavam invejosos os titãs que buscavam iguais de mundo em mundo. Ou seja, os titãs buscavam outros titãs, né, em outros mundos, no caso, os almas mundos. Fala que eles se juntaram para se manifestar no universo físico, no caso, os Void Lords. E tentaram corromper um dos titãs, mas diz que percebeu-se que os titãs são imunes à corrupção, né? Então eles se juntaram às forças deles, os Void Lords, e se manifestaram no universo físico. Como tinham os titãs, eles já observavam e tentaram corromper um dos titãs, só que perceberam que eles eram imunes. E aí não aconteceu nada, né? Foi tudo de água abaixo. Foi depois disso que os Void Lords decidiram corromper um titã antes de nascer, né? De novo, os Void Lords se uniram, né? E lançaram deuses antigos por todo o universo. Foi aí que os deuses antigos foram criados pelos Void Lords e jogados no universo físico. Corrompendo mundos em busca de almas mundos. Por quê? Porque eles não sabiam em que mundos estavam almas mundos. Assim como os titãs, eles também precisavam procurar. Então, naquela falta de informação, simplesmente pegaram os deuses antigos e jogaram, né? Tipo, em vários mundos e vão pela sorte, entendeu? Isso confirma que os titãs, no caso o livro, confirma que os titãs sabiam de energias do caos, ou seja, que existiam energias ruins no universo físico, mas não sabiam dos Void Lords e nem dos deuses antigos. Os titãs estavam preocupados com os demônios. Então, na época da criação, no início ali em que os titãs estavam fazendo a busca deles, havia todos esses eventos. Os Void Lords estavam jogando deuses antigos lá do vazio para o universo físico, né, onde eles foram lançados em vários mundos. E o nosso mundo tem uma sorte tão grande que a gente recebeu logo 4 de uma chibatada, né? Eu achei bem engraçado isso. Porque a Azeroth tem Se não tiver um quinto escondido, hein? Não é o que eu tava imaginando. Como é que pode, cara? Tanto mundo, aí vir logo 4 pra cá, pelo amor de Deus. Talvez eles tenham tipo um radar, Andro. Como o nosso mundo tem alma mundo, eles seguindo a energia da alma mundo e foram direto. Só se for, cara. Eu sei que foi uma falta de sorte muito grande. Só falta ter mais algum em uma das luas, né? De Azeroth. É só isso que tá faltando. Aí, nessa situação, foi jogado os deuses antigos nesses planetas, né, em vários planetas. E nisso os titãs estavam procurando outras almas mundos, né? Pra poder nascer, né? Ajudar eles a nascer e ir formando mais ali num panteão. Porque o panteão, a gente vai ver mais à frente, era o resultado da união desses titãs, dessas almas mundos que resultavam nos titãs. Então, o início de toda a criação foi isso, foi os Void Lords buscando corromper titãs ali, e do outro lado o panteão tentava unificar mais forças e ordenar o universo, né? Então eu queria que começasse aí pelo Bado Errante, o Vinícius, falando aí um pouco sobre os Senhores do Caos nesse momento, né? Nesse momento em que eles estavam lançando deuses antigos nos mundos e pelo outro lado os titãs que estavam aí tentando ordenar tudo. Pode falar. Então, é uma coisa que eu não sabia, por exemplo, e você mencionou, eu não sabia que os titãs eram imunes à corrupção dos deuses antigos. É interessante isso. Muito. E só acrescentando aqui uma coisa antes, Vinícius, rapidinho. Pessoal, eu tava pensando numa forma de deixar isso muito claro sobre como é que eu poderia discernir vazio do universo físico. E eu consegui mais ou menos
discernir da seguinte forma: se coloque em frente a um espelho, tá? E vamos lá. Do lado de dentro do espelho, do outro lado ali, onde a gente vê a imagem no espelho, seria o vazio, tá? Que um dia existiu alguma coisa ali, mas os senhores do vazio consumiram tudo. Lembrem-se que eles têm uma fome insaciável, né, de matéria e energias, então eles já consumiram tudo. Então imagina ali do outro lado, tudo preto, tá? E aí a gente tem o espelho, que seria a espiral etérea, tá? Que é onde meio que divide ali as duas coisas. E do lado de cá estou eu no universo físico. Então, para a gente conseguir entender melhor essas dimensões aí, eu consegui esse exemplo. Pode continuar, Vinícius. Então, continuando, o que eu tenho a comentar é mais ou menos isso. Eu não sabia que os titãs eram imunes ao sussurro dos deuses antigos. É interessante isso. Sim, muito. Bom, eu acho que, assim, sobre os deuses antigos, o que comentar assim, realmente, como pelo que você explicou, assim, se eles mandaram a esmo, se os Void Lords mandaram a esmo os deuses antigos por aí, realmente é muita falta de sorte cair 4 logo no nosso planeta. Mas eu não sei não, cara. Assim, algo me diz que não foi assim tão a esmo não, porque assim, os Void Lords, eles devem saber onde o nosso planeta fica. A Legião não sabe. A Legião, assim, a Legião, ela não faz ideia de quais são as coordenadas de Azeroth. Os Titãs sabem. Uhum. Os Titãs, eles sabem onde fica Azeroth. Mas agora, assim, os Void Lords, acho meio difícil eles não saberem onde a gente fica. Porque para ter mandado 4 para cá, eles deviam saber o que estavam fazendo. Não é por E além do acaso. mais, é logo aonde tem onde tem uma das almas titânicas mais poderosas, justo em Azeroth. Sim, É complicado isso. sim. É verdade, cara. Agora, uma coisa que eu queria ter questionado aquela hora e acabei esquecendo é o seguinte: a gente parte do pressuposto de que necessariamente a ordem, a vida e a luz são o bem, a sombra, o vazio, a morte e a vileza necessariamente são o mal. Eu vejo muito mais como pontos de vista, porque pensa bem, se pega a história de Draenor, por exemplo, lá tinha a esfera da natureza que estava consumindo tudo, e a esfera da natureza, teoricamente, era o mal. Tanto é que o Agramar teve que intervir lá, porque a esfera da natureza estava destruindo tudo e estava consumindo tudo lá. Sim. E aí o Agramar teve que intervir. Então, assim, é complicado, assim como é complicado, assim, a Ordem e a Aliança dizer quem é bom, quem é mal. Então, assim, são pontos de vista. É difícil. Já coisa. Realmente é difícil. Daniel, pode falar. Pode comentar. Bom, falar de deuses antigos sem dar uma volta é difícil. Eu posso dar uma volta um pouquinho? Sim, vamos lá. Então, eu também acredito, sigo esse pressuposto do Baderrante que não foi tão assim no acaso. No Chronicles realmente é descrito que eles simplesmente soltaram os deuses antigos e eles foram aleatoriamente nos planetas. Eles foram muito certeiros para ser ao acaso. Tanto que o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro deus antigo a aparecer na lore não foram os de Azeroth, foram os do planeta que o Sargeras achou
e que a gente vai ver mais na frente do Chronicles, que esse planeta já tinha uma alma mundo. Sim. E o Sargeras destruiu esse planeta. Tá aqui até a foto do Sargeras destrói a alma mundo. Sim. Então, e foi aí que o Sargeras foi corrompido. E depois, mais ou menos no mesmo momento, quando o Sargeras estava enfrentando a Legião, antes da Legião, estava enfrentando os demônios. E ele destruiu esse planeta corrompido, que a alma mundo já foi corrompida. E de Azeroth. Tanto que quando o Sargeras se encontra novamente com o Panteão, ele meio que o Panteão já conhecia, porque foi mais ou menos na mesma época. Eu acho que o Chronicles não descreve qual que foi o primeiro. Sargeras que encontrou primeiro. E não sabia onde que era. O Panteão sabia porque o Panteão tinha ido lá ordenar Azeroth. E o Panteão ordenou Azeroth, enfrentou os deuses antigos que estavam aqui e aprisionou. E eles meio que tiveram um diálogo com o Sargeras e disseram, a gente aprisionou eles, não sei o quê. Só que o Sargeras viu o estágio final, a alma mundo corrompida. E ele que destruiu. O Panteão, pra eles era tipo um tabu, tu não pode matar uma alma mundo, mesmo ela corrompida, porque eles, aparentemente eles acham que salvaram a alma mundo, mas a gente vê que os deuses antigos sempre arrumam um jeito de escapar. Mais ou menos isso. Minha vez? Pode falar. Bom, o que eu posso dizer dos Old Gods? Primeiramente, todos eles chegaram de uma vez ou foi chegando um de cada, Daniel? Foram todos de uma vez, aparentemente. Eles soltaram os Old Gods no universo e eles foram nos planetas. Porque eu pensei, não é descrito se foi de uma vez ou aos poucos. Eu achava que a Legião já sabe onde fica Azeroth. Quem não sabe são os deuses antigos. Mais os Old Gods para sabem da localização de Azeroth. Também, Daniel, que é um sacrifício imenso para eles mandarem só um Old God. Imagine mandar mais 4. Parece que, então, parece que eles reuniram todos os poderes que eles tinham, no caso os Void Lords, e soltaram vários deuses antigos no plano físico para procurar planetas, o Almamundo. E nessa aí eles devem ter caído em planetas aleatórios também. Pelo que eu entendi, foi ainda. Pois é, isso que ainda me deixa em dúvida, porque se eles sabem a localização de Azeroth, por que eles não podem. Será que não tem mais algum de algum planeta próximo? Porque eu pensaria da seguinte forma: eu acho que vieram de outro planeta que já tinham sido dominado ou corrompido. E Azeroth estava aqui pertinho e foram também, já que era uma Almamundo ainda em desenvolvimento. Algumas coisas que Yogg-Saron vê na visão dele, que parece que ele se banqueteia com um cheque dizendo que é ridículo, mesquinho. Mas digamos que isso seja do propósito dele. Ele queria que tudo isso acontecesse. Todas essas lutas, guerras, porque a gente nunca Old God ou servo do Old God se metendo com a Legião e vice-versa. Parece que todos eles têm algum propósito em comum, que é corromper a alma mundo. Ou seria mais para a Legião destruir essa alma mundo para não ser corrompida. Porque, novamente eu digo que em momento nenhum a gente vê a Legião lutando contra Old God. Mas no caso, cara, os deuses antigos eles foram lançados no mesmo instante. Pela descrição que eu vi, realmente foi tudo numa hora só. Pra quem viu aquele trailer
StarCraft 2, em que sai aquele... Eu não sei como é que chama aquilo, cara. Uma bola com os tentáculos daquela nave Nave entre aspas, né? Que é um bicho. É um insetoide gigante que tá ali sobrevoando a guerra contra os humanos. Era pra me ter colocado aqui pra vocês verem. E aí eu imagino os deuses antigos mais ou menos daquele jeito, sabe? Assim, como se fosse uma... como é que eu vou dizer, cara? Uma espécie de polvo, sei lá. E aí os Void Lords jogaram ali no universo e eles caíram como se fossem meteoros nos planetas, mais ou menos assim. É uma coisa bem difícil, cara, de se imaginar, né? Porque a gente pensa muito na lógica das coisas, né? E infelizmente o WoW ele peca bastante, né, na questão de lógica, porque tem muita coisa que foge totalmente da lógica aí, né? Como a gente estava comentando mais cedo, roteiro. o fato de... com certeza. O fato de vários corpos estarem no mesmo lugar, né? Isso desafia muito a física, a lógica, né? Mas no WoW pode tudo, né? Então a gente tem que ir acreditando. Eu vou passar pro próximo aqui. No caso seria a ascensão dos demônios, explicando um pouco sobre a questão dos demônios. Segundo o Chronicle, a grande treva e a vida brotava na espiral etérea. Foi de lá que os demônios nasceram, em meio à luz e à treva. E ao absorver as energias da espiral etérea, alguns aprenderam a usar a magia vil. Isso chama atenção, né? Porque então, se eles absorviam as energias da espiral etérea, como é que eles aprenderam a usar a magia vil? No caso, eu acho que eles absorviam a magia vil, ou seja, a espiral etérea tem magia vil. É a lógica, né? Tipo, como é que eles manipulavam essa magia vil se eles se não existe lá? Até que a força eles entraram no universo físico e bancaram o terror em mundos. Então como é que aconteceu com os demônios? Eles nasceram ali na espiral etérea, que, lembrando, é ali onde as sombras e a luz, né, as trevas e a luz meio que se encontram, né, e tem aquele choque. E aí os demônios nasceram ali e, absorvendo as energias daquele lugar, que pelo que eu entendi parece que é magia vil, eles aprenderam a manipular isso e, através dessa manipulação de magia vil, conseguiram sair de lá, da espiral etérea, para o universo físico e começaram a invadir mundos, né? Foi bem depois disso que os titãs começaram a ver isso e se preocuparam com esse ataque, né, dos demônios aos mundos, a criação deles. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa consequência, né, que acabou sendo os demônios atingindo os mundos, né, e que mais tarde o Cerberus iria atacar eles, no caso, para acabar com eles, né? Andro, eu posso... a criação. Pode falar. Então, voltando aqui um pouquinho para os deuses antigos, que a minha internet caiu e não deu tempo de eu responder pro Fabrício, que ele falou, tipo, sim, de um deus antigo sai de um planeta para ir para outro planeta. Sim. Bom, ele não pode fazer isso porque o deus antigo meio que se enraiza no planeta e se vincula àquele planeta. Uhum. Tanto que se você tentar arrancar um deus antigo de um planeta, você... danifica o planeta. E foi assim que os meridianos de mana ficaram expostos e nasceu a nascente da eternidade. Quando tiraram o charge. Então é por isso que não pode sair de um planeta e pro outro. Beleza. Eu queria que o Vinícius começasse aí falando um pouco sobre essa ascensão dos demônios, quando eles saíram ali da espiral etérea para atacar os mundos e começaram a destruir, né, a criação e a ordem que os titãs estavam fazendo. Tem alguma coisa para comentar?
Então, aí tem um ponto importante na lore que é o seguinte: a gente tem dois demônios. A gente tem os demônios que já nasceram da espiral etérea, que são nativos de lá, que é o caso dos Natrezins, certo? Só que a gente tem outros tipos de demônios que foram assimilados e transformados em demônio. Por exemplo, os Eredar, eles não são nativos da espiral etérea. Os Eredar, eles são Draenês que foram corrompidos com a vida e que se tornaram demônios. E assim, a maioria dos demônios, eu não sei qual é a situação deles. Eu sei que os Moarg, que é o caso do Guardavil, e tem alguns Moarg que são demônios engenheiros, que são os pequenininhos, aqui foram assimilados. Eles já foram uma raça muito nobre e tal. Os Diabretes tem um item de arqueologia de Lydian, que é uma caneca que aí conta a história que os Diabretes podem ele não dá certeza, mas especula lá que os Diabretes A próxima é a dualidade dos elementos. Cara, eu achei muito interessante isso aqui, muito mesmo. Tipo os anões e os Pandaren, sabe, que gosta de beber bastante. Os Diabretes, inclusive, ainda carregam consigo as canecas que eles usavam quando eles eram uma raça assim, beberrona, que gostava de curtir a vida e tal. E alguns deles ainda carregam essas canecas consigo. Então, assim, é importante a gente saber o seguinte: tem algumas raças de demônio que são nativas da espiral etérea, que vieram de lá. Mas tem outras que foram assimiladas. Inclusive, é importante lembrar o seguinte: os orcs, eles originalmente eram marrons. Aí quando eles beberam o todinho do Gul'dan pela primeira vez, eles ficaram verdes. Aí quando eles tomaram o todinho pela segunda vez, eles ficaram vermelhos e tiveram algumas protuberâncias. Esses aí que, dependendo do nível, eles ficam ainda mais vermelhos e com mais protuberâncias. E esses aí, eles já contam como demônios. Eles já não são mais orcs, eles já são demônios. Inclusive, é muito comum lá em Terra-Além você encontrar orcs vermelhos que você passa o mouse e tá lá escrito que ele é um demônio. Ele já não conta mais como humanoide. Então, assim, é importante a gente ter... a gente saber essa diferença. Tem muitas outras raças de demônios que foram assimilados. E tem alguns que eles já nasceram demônios mesmo, eles sempre foram demônios, que é o caso dos Natrezins, e tem outras raças que eu não lembro agora, mas eu sei que tem mais raças que já nasceram demônios também. É isso. Show. Daniel. Então, eu não sei o contexto que vocês estão falando sobre os demônios. Se é depois da Legião ou antes da Legião. Antes da Legião. Antes. Porque antes da Legião, os demônios que eram demônios, eles realmente nasceram demônios. Ou vamos dizer assim, que os primeiros a serem corrompidos, acredito eu, foram os Eredares. Que tanto que quem recrutava as raças para a Legião não eram os Sargeras em pessoa. O único que Sargeras recrutou até então foi os Eredares, que trouxe o Arquimonde, e o Kil'jaeden. O Kil'jaeden é o cara que vai lá nas raças e corrompe. Tanto que foi o Kil'jaeden que apareceu pros orcs. Então, no caso, então é antes.
Ou é depois que vocês estão falando? Antes. Então, se for antes, é as raças que já eram demônios. Então, as raças, tipo, os Eredar, o que o Barderhunt falou, que se tornaram depois, foi depois da Legião. E sobre os demônios, eles, por ser da esfera da desordem, que é o oposto da esfera da ordem, eles tendem a criar desordem. Enquanto os titãs vão lá num planeta, ordenam para tentar aflorar a alma mundo, os demônios originais, eles aparecem lá e tentam criar um barraco, vamos dizer assim, um pequeno caos. Aí tanto que o Sargeras e o Agramar que eram os responsáveis para ir lá e dar um sacode nos demônios para eles pararem de atrapalhar. Sim. É isso mesmo. Fabrício, tem algo a falar aí? Bom, eu acho que a minha resposta vai ser a mais original de todas. A declarar. Não sou capaz de opinar, mas eu só queria tirar uma dúvida. Qual é a diferença entre os Sargereis e os Eredais? Já que os dois eram Draenês antigamente. Assim, eu vou explicar isso aí. A diferença é que antigamente todo mundo se chamava Eredar. Isso aí tem um pouco explicando disso nas quests de Ilha Neva Rubra. Que acontece? Antigamente, lá em Argos, todos eles se chamavam Eredar. Só que aí que acontece? Alguns deles foram corrompidos pela vileza e continuaram se chamando Eredar, que é o que são os que a gente combate, que são os demônios e tudo, e outros, que foram os que seguiram Velen, eles fugiram e foram de mundo em mundo aí, fugindo da Legião, e quando eles chegaram em Draenor, eles mudaram de nome para se diferenciar dos antigos Eredar que tinham se corrompido. Eles mudaram de nome e passaram a se chamar Draenei. Mas para todos os efeitos, os Draeneis, eles são os Eredar originais. Os Eredar originais, eles eram muito parecidos com os Draenei de hoje, se não idênticos. Então é isso, para todos os efeitos, o Draenei, ele é um Eredar, só que ele é um Eredar não corrompido. E os Sargereis lembrando que a palavra Draenei significa exilado. E tanto é que o nome Draenor significa exílio. Nossa. Show. Desculpa, André, eu acabei te interrompendo. Não, tudo bem. Agora, partindo um pouco aqui o Lois... Não, peraí, deixa eu tirar a dúvida. Então os Sargereis foram os Draenês que se corromperam depois? Exato. O que acontece? Os Sargerais, eles são o quê? Eles são uma facção de Draenês que pensaram, putz grila, a gente devia ter ficado com a Legião, a gente não devia ter vindo com Velen. Aí eles meio que viraram a casaca e colaram junto com a Legião. Porque em Draenor tem muito desses Draenês que entraram para a Legião. Sim, o caso deles é esse.